امروز روز قدس است، روزی که با ابتکار هوشمندانه امام خمینی همچون حلقه وصلی برای همصدایی مسلمانان درباره قدس شریف و فلسطین مظلوم تعیین شد. قتل و جنایت و هلاک حرث و نسل و دهها سال تداوم این ستم تاریخی حقیقتاً یک رکورد جدید سبویت و شیطان صفتی بشر است. عامل و مجرم اصلی این فاجعه دولت‌های غربی و سیاست‌های شیطانی اونها. امروز روز قدس. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Agora o nosso convidado é o Dr. Marcelo Buzetto. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Mas antes de tudo, eu gostaria de apresentar o doutor. Sabemos que o Dr. Marcelo Buzetto, ele é doutor em ciências políticas, né? Inshallah, eu gostaria de ler uma pequena parte do discurso do Ayatollah Khomeini antes de entrar debate com o doutor. Ayatollah Khomeini falou, por que ele perguntou, perguntas, né? Ele diz, quem é responsável por todos os crimes, destruições e iniquidades na Palestina? Por que ninguém contou as milhões de crianças, mulheres e homens que sofreram injustiças no mundo islâmico? Por que ninguém envia mensagens de condolências pelos assassinatos de muçulmanos? Por que milhões de palestinos têm que viver 70 anos longe de suas casas, no exílio? E por que os nobres Al-Quds, os primeiros muçulmanos, deveriam ser abusados? Rahbar acrescentou, diz, a organização das chamadas Nações Unidas não está cumprindo o seu dever e as instituições dos chamados direitos humanos estão mortas.
os apelos à defesa dos direitos de crianças e mulheres que não incluem crianças e mulheres oprimidas no Iêmen e Palestina. Doutor, inshallah, nós sabemos que Dia Mundial de Al-Quds é a expressão de milhões de pessoas em todo o mundo, fornece orientação para exigir a libertação das terras palestinas por Israel, né? Doutor, é possível libertar Al-Quds, ou seja, Jerusalém da ocupação israelense? Opa. Sim, vou só ajeitar a imagem aqui. Opa. A imagem está boa sim? Estão me ouvindo? Sim, doutor. Bom, queria agradecer, boa noite a todos e todas. Queria agradecer essa oportunidade e também aproveitando como brasileiro, mas também como sul-americano, eu queria de imediato fazer um agradecimento ao povo iraniano e ao governo iraniano pela solidariedade que tem prestado com um país vizinho, irmão do Brasil, que é a Venezuela. Os 5 navios iranianos estão chegando na Venezuela, rompendo assim o bloqueio imposto pelos Estados Unidos. Na luta por justiça é a solidariedade entre os povos. Nós escolhemos um tema que é uma pergunta, né? É possível libertar Jerusalém da ocupação sionista? São, na verdade, algumas reflexões que venho fazendo junto com outros amigos que já falaram aqui, inclusive, que nós nos preocupamos muito sobre qual é a capacidade de resistência que o povo palestino tem diante do imperialismo, diante do sionismo e diante também de alguns governantes árabes que têm historicamente traído o povo palestino em sua luta por justiça e libertação nacional. Bom, nós entendemos, né, que a luta do povo palestino é uma luta justa, é uma luta justa de libertação nacional para reconquistar sua terra, que foi tomada, que foi expropriada pela violência. O povo palestino sempre lutou pela independência. Em 1918, quando o Império Turco-Otomano estava sendo derrotado militarmente, ali surgiu uma esperança para o povo palestino de que agora, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o fim do Império Turco-Otomano, eles tivessem a independência. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Também, nos anos 30, os palestinos lutaram muito. Teve uma rebelião popular muito importante, de 1936 a 1939, na Palestina. E essa rebelião popular quase resultou numa revolução, mas essa revolução palestina, de 1936 a 39, ela foi derrotada também. Depois, os palestinos alimentaram a esperança de que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, eles se veriam livres do domínio colonialista britânico. E aí, a tragédia chegou para os palestinos, quando a ONU, de maneira ilegal, porque a ONU não possuía soberania sobre o território da Palestina, a ONU tomou uma decisão ilegal, injusta, no dia 29 de novembro de 1947. E aí decidiu dividir a Palestina. E em 14 para 15 de maio de 48 é criada a entidade sionista, também conhecida nos livros de história ocidental como Israel. Então a criação de Israel foi uma ilegalidade. E os palestinos começaram a resistir desde aí. É possível libertar a Palestina, libertar Jerusalém e libertar a Palestina do colonialismo sionista? Eu diria que sim, se a gente olhar para a experiência histórica dos movimentos de libertação nacional do século XX. Todo o movimento de libertação nacional do século XX, que teve disposição de enfrentar o imperialismo, o colonialismo, ele foi vitorioso. É lógico que a libertação de um povo e de uma pátria do domínio imperialista, ele traz inúmeras consequências. A liberdade, a independência nacional, ela será conquistada,
mas o preço sempre é muito alto, em destruição de vidas humanas, né? Muitos mártires, muita fome, muita tragédia, muita destruição. Mas eu penso que a gente poderia, olhando para as experiências históricas, como, por exemplo, foi o Vietnã, como foi o povo da resistência libanesa, em conjunto com a resistência palestina, contra a ocupação sionista do Líbano, a Síria, que foi um exemplo que já foi citado aqui, de resistência, foi muito importante. São experiências históricas que demonstram que é possível resistir e enfrentar um inimigo muito mais poderoso do ponto de vista militar e mesmo assim ser vitorioso. A situação do Irã e da Venezuela também são surpreendentes. Como é possível Irã e Venezuela terem conseguido resistir até agora a toda a ofensiva econômica, financeira, política, midiática e militar do imperialismo e seus aliados regionais? Para essas experiências históricas, né? Vietnã, Líbano, Síria, Venezuela e Irã, a gente pode dizer com tranquilidade que a vitória diante do sionismo é possível. Libertar Jerusalém do domínio colonialista, sionista, é possível. Mas quais são algumas condições para isso? Quais seriam algumas condições? Bom, primeiro, eu falo aqui como um aliado e um membro de um movimento de solidariedade ao povo palestino. Comecei a militar, a atuar no movimento de solidariedade à Palestina em 1988, aqui no Brasil. Tive a oportunidade de viajar 3 vezes para a Palestina, através do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, do qual faço parte, e da Via Campesina. Temos relações diretas com a União dos Comitês de Trabalho Agrícola, a União dos Comitês de Mulheres e tantas outras organizações palestinas. Estivemos também conhecendo os campos de refugiados palestinos no Líbano por 3 vezes, através da campanha global pelo retorno à Palestina. E a gente observa que uma das questões que hoje preocupam muito o povo palestino é a dificuldade de se construir uma unidade nacional palestina mais sólida. Desde que foi criada a OLP em 1964, os palestinos sempre tentaram resistir e construir alguma unidade para travar suas lutas contra o imperialismo, contra o sionismo e contra os governos reacionários árabes que sempre foram aliados dos Estados Unidos, no caso da Arábia Saudita. Então, no Dia de Jerusalém, é sempre importante lembrar que talvez um desafio e uma preocupação que é presente das organizações palestinas é a necessidade de se construir um mínimo de unidade nacional. Todos os movimentos de libertação nacional que foram vitoriosos, eles tiveram que enfrentar esse desafio de construir um mínimo de unidade nacional para enfrentar o inimigo principal, que é o imperialismo e, no caso aqui, também o sionismo. Então, a gente percebe que a OLP foi uma experiência, a Organização para a Libertação da Palestina, muito importante, de tentativa de construir um programa de transformações, uma estratégia política que orientasse a resistência palestina. E a estratégia política comum e de consenso que a OLP construiu de 1964 a 1988 foi a ideia de construir um Estado palestino, laico e democrático, Estado único, do Mar Mediterrâneo ao Rio Jordão. Essa estratégia política ajudou a orientar, a mostrar a resistência palestina onde queremos chegar. Queremos chegar num Estado palestino único, onde todos os cidadãos, sejam eles muçulmanos, cristãos, judeus ou de outras religiões, possam viver em paz, num ambiente democrático, de justiça e com direitos iguais, independente da sua religião ou opinião política. Então, essa ideia foi muito forte até 88. Mas, de 88 a 93, 94, eu diria que o movimento nacional palestino viveu uma situação muito trágica de divisões, de discórdias. E o ponto central da discórdia foi que um grupo pequeno de dirigentes decidiu empurrar o movimento heróico da resistência palestina para uma negociação que ficou conhecida como Acordo de Oslo. Então, eu penso que hoje um desafio fundamental que os palestinos têm
é que se construa uma unidade nacional palestina em cima, principalmente, de uma revisão, de uma crítica e de um verdadeiro e efetivo abandono dos acordos de Oslo. Porque justamente agora o povo palestino tem percebido que Oslo fracassou, que os acordos de Oslo foram de fato um fracasso, uma tragédia, que ali não houve acordo, ali foi uma imposição de Israel à liderança, a um grupo de líderes palestinos que negociou. Infelizmente, o povo palestino não teve o direito de se posicionar, de se manifestar sobre os acordos de Oslo. Senão, teriam com certeza rejeitado. Se tivesse ocorrido um plebiscito, um referendo popular, uma consulta popular, onde todos os cidadãos palestinos de toda a Palestina ocupada pudessem se manifestar, eles seriam contra. Os acordos de Oslo mantiveram nas prisões as principais lideranças do povo palestino, da Revolução Palestina. Os acordos de Oslo acabaram com o direito de retorno, destruíram a resolução 194 da ONU, que garante o direito de retorno de todos os refugiados à sua pátria. Então, eu penso que é possível, sim, destruir o colonialismo sionista, mas é necessário que o povo palestino e suas legítimas organizações continuem debatendo, discutindo e insistindo na construção de uma unidade nacional palestina em torno de uma estratégia política que possa orientar a sua ação concreta. E a estratégia política mais coerente, me parece, é recuperar, resgatar o programa original da OLP de 64, de 69, né, que pregava um Estado único. Isso não significa eliminar os judeus. O programa da OLP originário defendia um Estado onde cristãos, judeus, muçulmanos e qualquer pessoa de qualquer religião tenham os mesmos direitos. Agora, essas são reflexões que faz um amigo da Palestina, um amigo do povo palestino. Mas nós sabemos que as questões fundamentais, seja o rompimento com Oslo, seja a unidade nacional, essas são decisões que quem vai ter condição de tomar, são problemas que quem vai ter condição de resolver é o próprio povo palestino e suas legítimas organizações. Nós aqui refletimos, manifestamos nossa solidariedade incondicional, mas sabemos que o principal campo de batalha é a Palestina ocupada. Daqui, da onde falamos, é mais fácil refletir, debater, mas sabemos que a dificuldade maior é para quem está vivendo o dia a dia da ocupação sionista na Palestina. Então a gente pensa que o povo palestino tem condições e capacidade de resolver seus próprios problemas. O principal campo de batalha será a Palestina, mas os palestinos têm que saber que estaremos sempre ao seu lado nesse forte movimento de solidariedade internacional a essa causa justa. Seja hoje, no Dia Internacional de Jerusalém, seja em qualquer dia aqui no Brasil e na América Latina, estaremos juntos com a Palestina, sabendo que o principal protagonista dessa luta é o povo palestino. E, inshallah, nos próximos meses e anos se construam ações coordenadas, né, de todos os povos e países que na região lutam por justiça, para que a gente possa um dia fazer um encontro como esse para celebrar a libertação de Jerusalém e a libertação da Palestina. O povo brasileiro deixa aqui um abraço para o povo palestino e deixa aqui também um abraço para o povo iraniano. Viva a Revolução Islâmica do Irã, e agradecemos a solidariedade que o Irã tem dado a nossos irmãos da Venezuela, porque também o governo da Venezuela é um aliado muito importante da causa palestina. Viva a luta dos povos pela libertação e pela justiça. Obrigado pela paciência de todos e todas. Muito obrigado, doutor. Ficamos muito felizes da sua participação e agradecemos a participação de todos. Inshallah, na próxima edição, ou seja, programa, o programa vai continuar, mas em língua espanhola, né? Os interessados podem acompanhar em língua espanhola, inshallah. Vejo vocês na próxima oportunidade. Fiquem com Deus. بسم الله الرحمن الرحيم. في مسير الخلقة الإلهية وفي مكانة خلقة الآدم الحالي توجد عملية تاريخية طويلة وأيضا حركة جمعية من أول تاريخ البشر.
وقد أسست برامج هدفية من قبل الزعماء الحقيقيين وأيضا الأنبياء عن طريق تعاليمهم في كل العالم. كل تعاليم الأنبياء ومجاهداتهم ومبارياتهم تكون طليعة لبناء حكومة جامعة ودينية مستقرة، وهذه الحاكمية تملأ الأرض كلها ولا تختص لقسم خاص من الأرض أو قطعة خاصة، بل تشمل العالم كله. عندما التأمل في الآيات القرآن الكريم نعرف هذه المسألة بشكل واضح. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وهذه لوحة ونشر لكل تاريخ البشر. على طوال التاريخ دائما نجد أن هناك قصة الحق وقصة باطل التي تحدد مشهد الأصلي للتاريخ، وهي التي تعطي معنى ومفهوما للتاريخ الذي يعطي للبشر دلالته وهويته ويجعله هادفا. هو فحوى ومضمون معركة الحق والباطل. فكرة تقول المجتمع يجب إدارته على أساس وصية النبي آدم عليه السلام، بمعنى أن تكون إدارته على محور تنفيذ الأوامر الإلهية التي هي الحكومة الإلهية. ولدينا فكرة أخرى وهي إقصاء الدين عن الحياة، وهذا هو الدليل الأصلي في النزاع بين الحق والباطل. والآن أريد أن أتحدث عن موضوع فطري وطبيعي وقد تم قبوله عند الجميع، وحل ذلك الموضوع يوجب فك الغطاء عن مفاتيح الفرج لأمة الإسلامية. نعم، فلسطين. لماذا فلسطين؟ قد تكون القضية من قبل الطائفية، وتارة عنصرية، وتارة يكون الظلم من طرفين الخصم. أما قصة فلسطين ظلم ظاهر وواضح ومفتوح. كل إنسان حينما يسمع احتلال بلد آخر يعرف ببساطة ما هو الحق وما هو الباطل، وهذا دليل واضح على وضوح الموضوع. قضية فلسطين ليست قضية بين الإسلام والكفر، بل قضية بين الظالم والمظلوم.